Mas a gente começa com o líder do Brasileirão, o Flamengo, que segue na ponta, atropelou o Juventude 6-0 no Maracanã. Arrascaeta fez mais um e é um dos artilheiros do campeonato. E a partida foi marcante para o Bruno Henrique também. Depois de ser indiciado pela Polícia Federal por forçar um cartão e beneficiar apostadores, ele começou no banco de reservas. Outra história a ser contada também. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Bruno Henrique, indiciado na véspera pela Polícia Federal por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores, estava relacionado para o jogo. A notícia do momento entrou tranquila em campo para o aquecimento. Aparentemente, é impossível saber tudo o que passou na cabeça de Bruno Henrique nos últimos dias. Fato é que o semblante dele era sereno e que havia apoio ao atacante na arquibancada. A gente torce para que tudo dê certo, que ele seja inocente. É complicado, né? Infelizmente tem que aguardar o que vai ser concluído, né? Torço para que não seja verdade, até porque ele não precisa disso. E é isso. Como rubro-negro, a gente tem que torcer para que ele seja inocente. BH começou no banco e dali arregalou os olhos para ver o passeio do Flamengo sobre o Juventude. 6-0, a maior goleada da história do confronto. Foi aplaudindo a cada gol. O primeiro foi de Pulgar. Arrascaeta no capricho, Pulgar do ângulo. Festa da torcida do Flamengo, Pulgar. O segundo, de Gonzalo Plata. Atenção, Gerson cutucou, Plata. Pra matar a fome, Plata pro Flamengo. E o terceiro, de Danilo, que ainda não tinha marcado pelo Flamengo. 1, 2, 3, antes da metade do primeiro tempo. O Flamengo esfola o Juventude no começo do jogo. Na sequência, Michael perdeu o gol na jogadaça entre Alexandro e Plata. Circula o Flamengo, Alexandro, bola pro fundo do gol, perdeu, Michael. Mas no início do segundo tempo, foi de Michael a jogada pro gol de Arrascaeta. Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Dominou com a esquerda, girou com a direita. O goleiro não reage, a bola vem rápida, ele guarda. Bruno Henrique nessa hora estava de olho em tudo, atrás do gol, aquecendo. Ele viu também o gol de Pedro, o primeiro do centroavante desde que voltou de lesão. Wesley cruzou, Pedro! Uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Aí Bruno Henrique foi chamado. E enquanto se preparava para entrar, Pedro aprontou de novo. Vai pra finta, Pedro. Ameaçou o elástico, vai pro chão e é pênalti! Aos 34 minutos do segundo tempo, quando estava 5-0, Felipe Luiz colocou Bruno Henrique em campo. O atacante completa, assim, 297 partidas com a camisa do Flamengo. É o segundo jogador deste elenco que mais vezes defendeu o clube. Está só atrás de Arrascaeta. É Bruno Henrique, ouçam. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Ele viu o sexto gol do Flamengo no campo, o segundo de Pedro. O Pedro insistiu, partiu no carrinho para fazer o sexto do Flamengo no jogo. Bruno Henrique atuou por 10 minutos. Final, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique é um amigo meu pessoal, cara. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Acho que a questão é muito mais profunda e passa por uma educação geral, desde as categorias de base, que os clubes possam investir numa conscientização grande. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Uma visão de futebol muito moderna, uma visão de futebol pós Guardiola, na minha visão, porque o Flamengo não é time de tocar para o lado, nem ficar tocando para trás, nem ficar esperando o adversário balançar para ele agredir. Não, o Flamengo tem qualidade técnica, agressividade para sair para cima do time adversário o tempo todo, sem cansar. E outra coisa, o respeito ao adversário é exatamente isso, jogar para fazer gol, não dar olé, né? O Flamengo não faz isso, o Flamengo não fez isso ontem.
O Flamengo foi para cima do Juventude o tempo todo, fez 6 e poderia ter feito mais. Na minha coluna que eu escrevi ontem à noite, depois do jogo, eu coloquei avalanche e rubro-negra, porque foi uma avalanche. O Juventude, quando ele abriu o olho, estava 3-0 pro Flamengo. Já não tinha mais o que fazer. E em relação ao Pedro, para mim o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, acho que para a maioria das pessoas. E como é diferente a volta de um jogador que respeita o processo de uma recuperação, né? Respeita o processo pós-operatório de uma cirurgia agressiva, de uma contusão grave como é ligamento cruzado, respeita o processo da fisioterapia, né? Se cuida e toma todos os cuidados possíveis para que a recuperação muscular e clínica seja perfeita, e depois, quando um cara faz isso, como o Pedro fez, ele volta em 7 meses, né? Ele volta em 7 meses, um pouquinho lá no jogo que o Flamengo perdeu pro Central de Córdoba, no domingo contra o Grêmio ele não entrou, e ontem ele entrou no segundo tempo e fez 2 gols. Fez 2 gols e fez a jogada incrível no segundo gol dele, quando ele sofreu o pênalti. Ele foi para cima de 2 marcadores, sendo que ele voltou agora de uma contusão de ligamento cruzado. Então ele demonstrou que está totalmente seguro de apoiar em cima da perna do joelho operado, de gingar e de partir para cima de 2 marcadores. Ele passou no meio e sofreu o pênalti. Vamos lá pro pênalti. Ele foi e bateu mal, o goleiro pegou e deu o rebote. Mas o gol do rebote foi mais significativo do que seria o gol do pênalti. Porque o gol do rebote, ele teve um arranque curto e se jogou com a perna esticada e a outra dobrada para fazer o gol. Então ali, ele mostrou, nesse gol, ele mostrou que está totalmente curado clinicamente da contusão, recuperado da cirurgia e com total segurança e confiança para jogar futebol. Isso é incrível. Por quanta diferença, que nós vamos falar do Neymar também, tudo isso que está acontecendo com o Neymar é consequência de não respeitar os processos de recuperação de contusões, principalmente a do ligamento cruzado que ele teve quando ele voltou, foi pro navio, fez a cirurgia, foi pro navio e tudo mais. E agora o corpo tá pagando. E o corpo do Pedro tem a diferença de ser mais jovem, mas não é a juventude que tá fazendo a diferença. São os cuidados que o Pedro teve com ele mesmo que tá fazendo a diferença. Ele sabe que os caras estão indo atrás de um jogador para disputar a posição com ele, né? Coincidência, né? Agora, aliás, tinha as cabizetes, tem os arrascazetes também, né? Não pode criticar o Uruguai. E aí, fala agora, ô babaca, vou falar agora que o cara jogou bem? A gente vai falar do cara criticar quando joga mal. Tem uns trouxas que mandam assim, não, fala agora não, ô bobão. Você vai falar do cara quando mal, da atuação, quando atua mal, quando atua bem, você joga bem. Como é que a pessoa não consegue raciocinar minimamente para entender uma coisa tão básica, não é? Mas tem isso aí. Tem esse torcedor Arrascazete. O Arrascaeta é um jogador sensacional, de enorme talento. Está na história do Flamengo, mas ele precisa entregar mais. Isso que ele fez é o que a gente espera dele. Claro, nem toda atuação vai ser assim, mas conseguir ir até o final do jogo, quase isso, aparecer de forma decisiva, mas coincidência ou não, isso vem depois da informação que nós já demos há semanas e outros colegas têm dado, de que o Flamengo vai buscar um jogador para disputar a posição com ele. Inicialmente é um reserva para ele, mas o reserva é uma sombra. Então, no momento que isso aí os caras foram espertos. No momento que o nosso glorioso empresário, essa notícia veio do Uruguai, né? E confirmada, teve reunião e tal, e queria contrato vitalício, essa coisa toda, para um compromisso que termina só no ano que vem, o Flamengo, olha, a gente vai buscar vazou o quê? Nós vamos buscar um cara para o lugar do Arrascaeta para poder disputar a posição. Então o recado foi dado, e, coincidência ou não, ele está jogando melhor. Tem que se mexer. Não existe lugar cativo, não existe contrato vitalício. Existe sim, você tem que entregar sempre. Uma má fase, uma dificuldade, uma lesão, a gente entende. Mas tem que entregar sempre. É isso que ele está fazendo agora. Eu não concordo com o Felipe Luiz quando ele fala assim, ele escolheu jogar no Brasil. Ele está no Flamengo desde 2019. O Flamengo nunca recebeu a proposta pela Arrascaeta. A proposta. Aquela assim que vem para arrebatar. Nunca veio. E por que isso? Pela falta de talento? Não, certamente pela questão física, que impede muitas vezes um jogo mais intenso. Então, você acha que ninguém lá de fora nunca observou
nem quando ele era mais novo. Claro que observaram. Mas, apesar do talento, ele tem esses pormenores aí que dificultam o seu desempenho muitas vezes. Então não dá para fazer o recorte só da grande atuação. Você tem que olhar o todo. E acho que é muito pouco ainda para a gente ter uma certeza de que agora vai. O fato é que melhorou, mas 2 joguinhos é muito pouco. Então vamos ver agora como ele vai se sair daqui para frente. Tomara que ele consiga, evidentemente, manter esse ritmo, porque se tiver o Arrascaeta, meia bomba, com a volta do Pedro, ele corre o risco de perder lugar no time. Porque para fazer esse jogo de pressão que o Felipe quer e exige, tem que estar em forma e bem. Então já vai entrar um jogador que é um atacante, homem de área, que não tem na sua principal característica esse jogo sem bola. Então tem esse risco também. Vamos ver como é que vai ser. Agora, não dá para ficar todo mundo de joelhos para o Arrascaeta, porque ele jogou muito bem, para aplaudir, para elogiar, mas tem o conjunto da obra. É isso que a gente tem que analisar. E do conjunto da obra ele tem que fazer mais. Ser mais assíduo e tal. Legal, 2 fins de semana com gols bonitos, decisivos. O cara tem muito recurso, né? Ele consegue chutar fraquinho, o goleiro não alcança, porque ele é muito acima da média, mas tecnicamente, né, muito hábil, mas é preciso também ter mais rendimento e se cuidar ao máximo. Se tem problema crônico, tem tendência a lesões, tem que se cuidar mais. O lateral esquerdo Alexandro foi substituído ainda no primeiro tempo de jogo após sentir um desconforto na perna esquerda. O próprio jogador pediu ao técnico Felipe Luiz para sair da partida, indicando que não se sentia em condições de continuar. Agora, Alexandro será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo para entender a gravidade do problema. Em entrevista coletiva após o jogo, Felipe Luiz comentou sobre a situação do atleta e demonstrou preocupação, mas também certo otimismo. Não acho que é a mesma lesão do Carioca, mas falei com ele rapidamente. Ele falou que foi muito leve. Vamos esperar o exame para ver exatamente o que aconteceu. É um jogador muito importante, fundamental, disse o treinador do Flamengo. A torcida agora aguarda ansiosamente por atualizações sobre o estado físico do lateral, que chegou ao clube recentemente e já vinha se destacando com boas atuações. A expectativa é de que os exames confirmem apenas um desconforto passageiro, evitando um desfalque prolongado em uma fase importante da temporada. Deixe sua opinião no comentário, não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.